objetivo nosso aqui é da gente fazer, da gente se comportar como um grupo de estudo, um grupo de compartilhamento. Portanto, é imprescindível, é muito importante a participação de todos, tá bem? O tema que eu escolhi, que nós escolhemos, foi pregar sem medo, foi a nominação que o pastor me dá para esse trechinho do Evangelho, que é do capítulo 12 de Lucas, versículos de 1 a 12. Vamos ler? Vamos se abrir. Nesse ínterim, tendo-se reunido dezenas de milhares de pessoas, de tal forma que pisavam uns sobre os outros, começou a dizer a seus discípulos primeiro: precatai-vos contra o fermento que é a hipocrisia dos fariseus. Nada existe encoberto que não se descubra, nem oculto que não se conheça. Por isso, tudo o que dissestes nas trevas será ouvido na luz, e o que falartes ao ouvido na adega será proclamado nos terraços. Digo-vos, a vós, meus amigos, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais conseguem fazer. Mostrar-vos-ei a quem temer. Temei o que, depois de matar, tem o poder de lançar na geena. Sim, digo-vos, temei a esse. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ases? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. Mas até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, valei mais que muitos passarinhos. Digo-vos mais: todo que confiar perante o homem, também o Filho do Homem o confirmará perante os mensageiros de Deus. Mas o que renegar diante dos homens será renegado diante dos mensageiros de Deus. Todo aquele que proferir o ensino contra o Filho do Homem ser-lhe-á relevado, mas o que blasfemar contra o Santo Espírito não lhe será relevado. Todas as vezes que vos levarem perante as sinagogas, os magistrados e as autoridades, não vos preocupeis como ou com que vos defendereis ou o que falareis. Porque o Santo Espírito vos ensinará nessa mesma hora o que deveis dizer. De novo? Nesse ínterim, tendo se reunido dezenas de milhares de pessoas, de tal forma que pisavam uns sobre os outros, começou a dizer a seus discípulos primeiro: precatai-vos contra o fermento que é a hipocrisia dos fariseus. Nada existe encoberto que não se descubra, nem oculto que não se conheça. Por isso, tudo o que dissestes nas trevas será ouvido na luz, e o que falastes ao ouvido na adega será proclamado nos terraços. Digo a vós, meus amigos, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais conseguem fazer. Mostrar-vos-ei a quem temer. Temei o que, depois de matar, tem o poder de lançar na geena. Sim, digo-vos, temei a esse. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ases, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. Mas até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, faleis mais que muitos passarinhos. Digo-vos mais: todo que me confirmar perante os homens, também o Filho do Homem confirmará perante os mensageiros de Deus. Mas o que negar diante dos homens será negado diante
dos mensageiros de Deus. Todo aquele que proferir o ensino contra o Filho de Homem, ser-lhe-á relevado. Mas o que blasfemar contra o Santo Espírito, não lhe será relevado. Todas as vezes que vos levarem perante as sinagogas, os magistrados e as autoridades, não vos preocupeis como ou com que vos defendereis ou o que falareis. Porque o Santo Espírito vos ensinará nessa mesma hora o que deveis dizer. O evangelho é fácil. Melhor manda não encerrar agora. Aqui, você sabe o que é Gena, Vale dos Gemidos. A participação aqui é o seguinte: ou ela é voluntária ou é forçosa. Pergunta número 1. O que é pregar? Aliás, você pode contribuir com a gente, né? Quem que habilita? O que é pregar? Eu adoro quando aquela frase que a Angela fala. Como que é? Como é que é? Pregar é o evangelho. Se necessário, fale. Eu acho que fala tudo. Porque o pregar o evangelho, muitas vezes as pessoas acham que é usando a voz, né? Eu acho que é o exemplo, sempre o exemplo nos atos, é o pensamento, é a conduta, é o que está dentro, que se expressa fora, né? Alguém mais? Adelita? É ensinar, né? Vivenciar, Passar, exemplificar. facilitar, passar sensação. No dicionário não é danado, é frio. Pregar, fazer sermões, evangelizar, insuflar. Insuflar é ótimo, né? Será que tem medo de insuflar? Não. Pois é, mas dentro desse entendimento que a gente tem trabalhando aqui, a Andréia, a Madá, a Sidoca, acho que a contribuição foi muito legal. Eu acho que é isso mesmo, sabe? Pregar é o seguinte, levar ao próximo o que eu tenho de melhor. Né? E a frase da Ângela, né? É mesmo? Pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Se necessário, use palavras. Né? Pregar é isso, né? É fazer de mim, da minha vivência, das minhas experiências, dos meus aprendizados, e num momento de compaixão por aquele que está próximo de mim, usar disso tudo, levando a ele tudo aquilo que eu tenho de melhor. Sabedor, né, que limitado eu sou, né? Então, a pergunta seguinte, é a oportunidade da prática do amor com o próximo e comigo mesmo. Porque a danada daquela frase, amar o próximo como a ti mesmo, né? Qual que é a sequência? Eu quero a cabeça no instante, sinceramente, eu não vejo, sabe? Amai a teu Deus de todo coração e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí? Às vezes eu preciso de amar o próximo para poder identificar aonde que eu preciso me amar. Odiar o próximo. Não é? Semana passada, Ivone Damas, né? Aliás, que parabéns, né, gente? Que apresentação, né? Ela colocou isso pra gente, né? Sobre o desafeto, né? Grandes instrutores que são aqueles pelos quais eu sinto desafeto, né? Aqueles que dão oportunidade de, como a André colocando aqui, de crescimento. Até, Rodrigo, eu achei bacana, mas eu falava, o que é pregar? Levar ao próximo o que eu tenho de melhor. Mas eu não tenho só coisa de melhor, eu também tenho o meu pior. Então eu acho que, né, eu acrescentaria ali, levar o que eu sou, o que eu tenho. Porque o que eu tenho é só o melhor. Não, mas o que você tem de doar é o que você tem de melhor. Eu acho que é mais ou menos por aí. O que você tem que passar é o que você tem que dar. Porque eu só posso dar o que eu tenho de melhor, o que eu tenho de pior fica pra mim, já é meu mesmo. Eu tô Passa pra frente, não. Não tem como você inteiro, você inteiro, não tem como você chegar só com o seu melhor. Tem também uma parte que está ali também. A gente vai falar pra caramba disso aqui.
Mas eu entendo o que você quer dizer, mas ao mesmo tempo eu acho que você está certo, que é o seguinte, minha intenção é de levar o meu melhor. Só que eu tenho que ter essa perspicácia, essa percepção que eu não sou só o mais, eu sou o menos também. Então, é aquilo que eu tenho, te dou. Mas é nesse sentido que eu disse. Não é isso? Eu sei que é assim. Aquilo que tem, te dou. Eu sabedor que eu não tenho só o positivo, né? E o fato de fazer essa citação, e o texto fala o tempo todo disso. Danada que eu penso assim, né? O evangelho não é fácil, tem que estudar, ler, trocar ideia. Mas o texto fala o tempo todo disso aqui. A gente chega lá, mas é exatamente isso. Mas a minha intenção, o meu propósito, naquele instante ali, mediante alguém que me traz a oportunidade de ser um colaborador, como a Magna trouxe outro dia aqui pra gente, um cooperador cristão, a minha intenção, o meu propósito é de levar o meu melhor. Mas aí é um trabalho de compaixão comigo mesmo, né? Se eu entendo que eu sou sempre mais, eu estou trabalhado. Do mesmo jeito que eu senti que o outro é sempre menos, eu não estou sendo compassivo. Quanto muito eu estou tendo pena. Eu acho que ser compassivo é isso, né? Eu entender que eu sou mais e eu sou menos, assim como aquele que está ali também é mais e também é menos. Naquele momento ali eu posso estar ajudando, mas com a plena consciência que amanhã quem pode estar, ou ontem, quem estaria numa posição dele seria eu. Né? Mas a intenção é de levar o meu melhor. Eu sou capaz de pregar? Sim, sem exceção, né, gente? Sem exceção. Como é que é, Ângela? No coisa da palavra pregar, eu, por isso, não sou. Não. Na vivência que eu tenho hoje, não sou. Ainda. Acho que é muito sério quando você vai pregar. Porque você tem que vivenciar. Mas olha. Para fora uma coisa que aquilo que eu não faço, muita coisa do Evangelho, eu ainda não sou capaz de realizar. Mas é uma coisa que você é. Pois é, mas para mim, no meu íntimo, é uma incoerência. Não dá de ver conta. Ângela, você sabe que para mim é uma honra, é um prazer estar aqui algumas quartas-feiras para a gente poder fazer esse tipo de coisa. Na verdade, eu me sinto como um facilitador, sabe? Mas Dani trouxe outro dia para a gente o seguinte, que às vezes posso falar, sabe? Ressaca moral, que é de às vezes vir aqui e de falar coisas que eu já intelectualmente eu entendo, que eu já dou conta de entender, de vivenciar de vez em quando. Mas no dia a dia eu tropeço o tempo todo. É uma danada de uma ressaca moral, sabe? E chega a ser constrangedor, mas é um constrangimento que é muito positivo, porque pelo menos eu já vejo e sinto que eu dou conta de alguma coisinha, mas tem muito que eu não dou conta. Mas se eu não passar até pelo constrangimento, eu estaciono, sabe? Então assim, eu entendo, eu já tive vontade de ir assim num presídio, nunca fui, aliás já, mas de conversar assim com as pessoas assim, mais, aquele que está ali assim, na situação mais miserável. Obrigado, Padre. Porque eu acho que, humanamente, eu acho que é impossível não ter alguém que não chegue a ponto de ter algo para dar. Eu não consigo conceder isso. Porque se eu conceder isso, eu tiro toda a concepção divina do ser humano. Sabe? Então, é aquela frase, sabe? É o seguinte, acho que é Paulo. O que atingiu a maioridade, assista aos que estão na minoridade. Sabe? Eu tenho plena certeza. Eu estou na minoridade pra caramba. Mas em alguns momentos, eu estou na maioridade. E, portanto, nesses momentos, eu tenho, até aí, é como uma vivência cristã, de dar o meu melhor, sabedor, que, né, Janice, que o meu melhor, ele vem cheio de possibilidades de erro e de tropeços, né? Teve um estudo aqui, não sei se foi a Lena que fez, que ela falou da humildade, que a humildade está também em a gente saber reconhecer o que a gente tem de bom, não é só ficar se depreciando, só se depreciar, só pegar pelo lado negativo, mas também saber reconhecer o positivo e colocar isso, né? Saber fazer uso disso, quer dizer, ter humildade de que
de reconhecer o seu positivo também. É, porque senão a gente fica emborcado para baixo. Tem dias que a gente está assim mesmo, né? Tem dias, né? Quer dizer, tem dias, né? Mas senão a gente fica emborcado, eu fico emborcado para baixo. Na verdade, eu não sou isso. Essa não é a proposta cristã. Senão eu passo, né, Cris, a acreditar muito mais minhas perninhas quebradas do que nas asinhas que eu tenho. E todos nós aqui, sem exceção temos. Todos, sem exceção, temos a condição de pregar. E quando é que eu devo pregar, hein? Certo. Estou pensando, eu prego mesmo sem querer pregar? Por exemplo, se eu tenho uma atitude ruim, eu estou pregando uma coisa ruim, pregando com um mau exemplo? Olha, eu entendo que sim. Se tudo, sem exceção, tudo aqui que a gente vivencia, tudo é para fazer a vontade de Deus, nosso Pai. Tudo tem um propósito de crescimento. Senão a gente cai no julgamento. Senão eu começo a julgar que a gente já falou outro dia, eu começo a julgar que é vida de crack. Eu começo a julgar rico. Se tudo tem um propósito, minha condição de hoje de percepção ela é limitada, ela vai só até aqui. Então, na verdade, a intenção que está por trás, sem dúvida que na hora que a gente fala, eu tenho que pregar aqui naquele instante, da lá pregar tem uma conotação em piegas, né? A gente tem que tirar isso, né? Mas nossos atos falhos, dependendo da situação ali, ou dependendo não, sempre tem um propósito de crescimento. Para mim, tem que estar perto de mim. Mas se pensar assim, a forma intencional, o que eu busco com a pregação, realmente pode ser até que eu faça sem perceber. Mas de forma intencional, o propósito de pregar, o objetivo da pregação é o de levar o mundo lá, né? A gente já colocou aqui, e acho que foi a última vez que eu me recordo, foi o chefe, colocou sobre isso. Quando o trabalhador está preparado e disposto, o trabalho aparece. E ele independe da minha vontade. Ele aparece. E é nas pequeninas coisinhas, como a Data colocou aqui na relação familiar, na relação do trabalho, no dia a dia. Aqui é fácil, tem que uma bagunça sai, né? Mas é no dia a dia, em tudo, em todo o tempo. O trabalho aparece. E para isso, para estar preparado, disposto, qual que é o sentimento? O que eu preciso de ter? O chefe já colocou isso para a gente aqui. Boa vontade, disposição. Soldado que vai na guerra, né, chefe? Precisa de prontidão. E se aparece, é porque eu dou conta. E isso é danado também. Para mim é um constrangimento danado. Porque prontidão é o seguinte, é não ficar elucubrando demais, não ficar combinando demais, antecipadamente, me preocupando com tudo que pode vir a acontecer. Né, galera? Prontidão é o seguinte, eu estou pronto. E tem que buscar na minha essência, buscar conexão, porque eu dou conta de tudo. É de novo constrangimento, eu acho. Não faz ideia do tanto. Essa é um sentimento de uma sensação. Como é que é essa? Fiz uma ligação que uma questão de espiritualidade está me chamando a atenção, Rodrigo, da questão da iniciativa. Porque fica claro assim, quando você tem uma sensação, uma vontade de fazer alguma coisa, você também fica esperando a coisa assim também acontecer, não fala? De graça, isso. Inerte, né? De estar inerte, né? Iniciativa. Doc, olha não aí. é aquela intenção de forçar o não. Entende? Eu entendo. Doc, sabe um trem que me atrai pra caramba? Eu estou devendo isso aqui para a Cris. A tal da física quântica. Se a gente começar a observar física quântica, para todo mundo, né? Aquele grande demônio para lá. No menor do movimento atômico, no menor do material, o que está presente que faz que tudo que aqui a gente vivencia em termos de movimento fenomenênico é movimento. A gente só existe, nosso corpo, a matéria, isso aqui, no subatômico, só existe porque tem movimento. Movimento é a chave para tudo. Se eu esperar inerte, eu não estou movimentando. Então, sim, em mim, cada átomozinho, e já nos foi dito que cada átomozinho é uma consciência, é um espírito, né?
eu já consciente disso, se eu não me movimentar, eu tô traindo uma lei. Então eu tenho que movimentar, né? Eu tenho que movimentar. Deus é muito misericordioso, né? Então, mesmo sem movimentar, as oportunidades me aparecem, né? Mas me movimentando, certamente, elas aparecerão muito mais, né? Não é isso? Eu tenho pensado aqui, fazendo uma ligação com a quando devo pregar, na hora que você colocou, eu pensei assim, quando provocar. Porque uma coisa, quando provocar. Porque uma coisa é você encontrar alguém e a pessoa nem te pediu sua opinião, nem está esperando nenhuma atitude sua, e você chegar e olha, é assim, tudo, e aquela pessoa não está querendo aquilo, né? E aí eu pensei assim, até uma questão de respeito do momento, né? Porque se você é provocado, e aí sim, né, a tristeza, a prontidão, você responde, mas não de uma forma, vou colocar em poça, mas está bem forte. Lembrando daquela máxima, você conhece as obras pelos frutos, né? Você vai falar, até a Kardec, eu esqueci a cotação certa, mas você não chega falando, se a pessoa pergunta, você responde, mas o mais importante é como você agiria, assim, em tese. Eu concordo com você, tem a ver com a prontidão, tem a ver com a oportunidade, né? E, salvo engano, foi a Dani que colocou pra gente esse estudo aqui de Mateus, falando exatamente, e é um trechinho que me incomoda pra caramba no Evangelho, que é de não dar aí as pérolas aos porcos, não é isso? Ou seja, não adianta, se não estiver preparado, se não estiver apto para aquilo, né? Não adianta, é dar pérola para os porcos, né? É forte, é intenso, né? Essa puxa vida, não dar pérola aos porcos. Será que, puxa vida, no momento de pregar, de ser solidário, de ser compassivo, não adianta se a pessoa não estiver preparada. Muito pelo contrário, né? Acho que a pessoa dá até fim contrário, né? Verdade. Mas também. Mas também não, eu acho que tem um outro fator, além desse que ela colocou, que é a intencionalidade. A prontidão, para mim, tem também esse de estar pronta quando o outro te busca, mas também a sua intencionalidade, a sua disponibilidade para, né, perceber, captar e mandar um chamado de alto aqui, ó. Mas está pronto, está aberto, né? Está aberto, sabendo que todos, sem exceção, somos sim capazes e somos cooperadores cristãos. Né? Que é a percepção, que está aberto, né? Prontinho nós temos isso, né, Val? Esse mesmo. Eu gostei muito do jeito que ela colocou e pensei, nessa hora, não julgar, né? Às vezes eu não preciso de falar, mas só de eu não julgar aquele momento, aquela atitude, já é uma ajuda. Grande ajuda. E isso é compaixão, né? Porque se eu julgo, o que eu estou fazendo? Se eu julgo, eu estou falando o seguinte: se eu julgo, eu me coloco na posição acima. Eu viro e falo assim: você não é nada, não. Eu estou mais alto, tá vendo? Então eu sei, você não sabe. Isso é a maior das mentiras, né? Porque o que eu posso sim é de estar junto, né? Estar com é fazer qualquer juízo de valor, né? E entender aquilo, né? É um momento de necessidade dele, mas certamente eu já passei, se eu não passei, muito provavelmente eu vou passar. Né? Se eu julgo, eu já me coloco numa posição de solidariedade, acabou. Né? Qualquer capacidade de ajuda verdadeira. Né? Esse é um tema que eu gosto muito. E assim, eu penso que pregar com palavras é um dom. Para alguns. Agora, pregar com exemplo é uma obrigação. Todos temos. Em algum momento. Eu acho que incomoda, e o que está muito em moda, hoje ficou muito em moda pregar. Hoje, né, todo mundo quer pregar, todo mundo quer falar, porque eu faço, porque eu não, e ele está muito, não vou ficar generalizando, é óbvio, mas que está em moda pregar, né? E às vezes você está fazendo uma coisa, vem aquela crítica e tal, e aí daí você não vê o exemplo. Você só vê a crítica. Eu acho que por isso existem os grandes líderes, padres, super bacana, pastores aí com milhares de seguidores, eles têm um dom. Um dom, isso é um dom, é para poucos, né? E
Agora, se eles estão pregando com exemplo ou não, também não interessa, porque o dom deles estão ali e eles estão fazendo um bem ali, dessa forma. Agora, o que cabe a nós é pregar com exemplo. Né? Obviamente, vou dar exemplos de coisas ruins que eu faço na minha condição de humano, na minha condição de um espírito em desenvolvimento. Isso vai acontecer N vezes na minha vida. Mas, por exemplo, a Ângela falou que ela não está apta a pregar. Ela já fez um gesto que eu participei na vida dela, que para mim, eu tenho ela como exemplo. E ela talvez nem saiba disso, por uma coisa que ela fez naquele momento, ela me deu um exemplo que para mim ela pregou. Né? E uma coisa boa, e eu acho que a gente tem que pegar por esse lado e mostrar o que a gente tem de melhor mesmo. Com certeza. Inclusive, é o seguinte, eu concordo plenamente, porque cada um está no livro. Quando você fala, aqui ele tem o dom do oratório, sem fazer julgamento de juízo, de valor. Está fazendo bem, porque aqueles que é desse, não, porque eu preciso, naquele momento, naquela situação. Mas aqui a gente coloca, né, precatai-vos contra o fermento que é a hipocrisia dos fariseus. A gente não, né? Nada existe que seja encoberto que não se descubra, nem oculto que não se conheça. Se não for com o coração, se for com inteireza de alma, é muito pouco. Para a gente, para mim, eu estou buscando realmente vivenciar dessa forma já consciente, né? Que é exemplo, né? O oratório só é isso, é um dom que alguns têm, né? E que fazem muito bem, né? Mas aqui a gente está falando realmente de vivenciar via exemplo. E aí nós vamos chegar lá. Ô, Rodrigo. Oi, Felipe. Deixa eu só falar um negocinho. Tá? Deixa. Eu acho que essa questão aí, como fala lá, né? Não é o próximo como si mesmo. Eu acho que a chave, eu percebo que a chave está sempre no próximo lugar. Porque quando a partir do momento que eu começo a conceituar, fregar, eu já começo a facilitar isso. Não tem jeito. Porque eu já estou percebendo assim, o outro está precisando de aumentar, eu posso falar isso. E eu acho que às vezes as coisas elas não são muito nessa questão. Acho que a questão do pregar está muito assim, você ter a percepção que alguma coisa está acontecendo e participar. Porque até o não pregar, ele já é pregar. Porque se a gente parar e pensar assim, eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, como o comentou, às vezes eu me sinto que eu não sou capaz de amar. Mas amar o próximo assim mesmo, talvez o caminho é, mesmo não sentindo que eu tenho, se tentar buscar amar o outro, ao pouco as transformações vão acontecendo comigo, ao ponto de que eu começo a me amar. Mas por quê? Porque eu fiz o movimento, eu busquei amar o outro, né? E ainda que inconscientemente, eu comecei a amar o outro como eu gostaria que eu fosse amado. Daí eu amo a mim mesmo. Né? E o pregar, na verdade, a gente tem pouca percepção de como. Nas situações difíceis, eu acho, a gente começa a participar da situação, mas a gente é tomado. A gente nem se dá conta de estar aí. E às vezes não são coisas suaves, não, são coisas difíceis. E eu reajo de uma maneira, escalando, gritando, etc. Mas não é porque não tem movimento, é porque o movimento está posto na nossa visão, é lento, mas ele está acontecendo. Então eu percebo o seguinte, pregar é não pregar, é simplesmente participar. Está disponível e está disponível. Aí as coisas vão começar a acontecer, aí eu posso estar percebendo, nós não estamos percebendo. E aí fica mais fácil, né? Ele precisa da palavra, precisa de coisas, por exemplo, já está assinando, seja maduro, não maduro, a coisa já está acontecendo. Né? Agora, a chave é o seguinte, é 5 minutos, não tem jeito. Talvez por isso falar, amar, né? Amar a Deus e amar o próximo como se é. Então o outro que é que nos dá essa. Gostando ou não gostando? Gostando ou não gostando. A gente hoje, aliás, o que mais tem, acho que hoje é livro de autoajuda, né? A gente tinha que começar a valorizar mais o livro de autoajuda, né? É verdade. É isso mesmo. E às vezes o silêncio é melhor para a pregação. Inclusive para a gente. Silêncio. É assim.
A gente chega lá já. O que eu preciso para poder pregar? Aprendizado teórico, aprendizado prático. Né? Muitas das vezes é ser com o outro, que é isso que a gente está falando aqui, que é da compaixão. Mas ser também comigo, ser um comigo, que é o silêncio, que é a inteireza, que semana passada a Ivone colocou aqui. Do alto amor. Do alto amor. Né? O propósito, a busca da conforto, da comodidade, são meios, né? O propósito é o aprender a amar, né? E ela colocou isso pra gente aqui semana passada com muita clareza, né? A importância de eu aprender a amar é como um propósito de vida, né? O alto amor é isso. E aí vem, nisso tudo, qual é a grande religião? Não tem outra grande e maior religião. O Chico também colocou isso, né? Que é a vida, né? Eu lembro uma passagem do Leonardo Boff, que ele coloca o Dalai Lama no congresso que eles estavam. Ele encostou do lado do Dalai Lama e perguntou para ele, Dalai, qual que é a melhor religião? Mas se colocou com um jeitinho de instigar, sabe? Tipo assim, ele vai responder que é o budismo, que é alguma técnica, uma prática de monge, oriental, alguma coisa assim. Né? Ele já colocou ele, relato que ele colocou no fundo realmente com essa intenção. O Dalai parou um pouquinho e colocou o seguinte, que a melhor religião é aquela que te faz melhor. É aquela que te faz melhor. Diz que nessa, o Leonardo Boff já desarmou inteirinho e percebeu que o outro tinha percebido que tinha por trás um mecanismo dele assim, de instigação. E não deixou muito tempo também não, para ficar constrangido demais não. Ele já respondeu, a que te faz melhor é aquela que te faz mais amoroso, mais consciente, mais humano, mais respeitador, mais responsável, mais ético. Nossa, acho que são 7. E não tem outro mecanismo mais valioso que a vida, não. A Helena Blavatsky, ela fala que a melhor religião é a verdade. Ela tem esse posicionamento. Entendendo que a verdade me faz ser melhor, né? Isso mesmo, sem dúvida. E aí, a gente está falando de pegar para o outro, né? E aqui no grupo a gente tem habitualmente o costume de tentar desenvolver o seguinte, e para mim, né? O que isso traz para mim? Onde que isso me toca, né? Como é que eu prego para mim mesmo, né? Para que a palavra verdade da Amada é interessante. Verdadeiro. Porque quando você se vê numa situação difícil e vê que você pode ser tanto ruim como você pode ser bom, você pode escolher, e que se você escolher ser ruim, você vai ser ruim, porque você vai saber ser ruim. Se você escolher ser bom, você vai saber ser bom. E você pegar essas duas polaridades e assumi-las e colocar no seu coração. Eu acho que tudo fica muito mais fácil. E aí você vai colocando, acolhendo e vendo que você não é diferente de ninguém, mas que você tem o poder da escolha para poder decidir sua vida. Acho bacana, é isso. Eu acho que porque eu prego para mim mesmo quando eu busco o autoconhecimento, né? Conhecimento, informação. A meditação. Outro dia a gente falou aqui sobre o estudo das ondas, você lembra disso? Sobre o quê? O estudo das ondas. Imaginando e tendo já hoje a certeza científica que a gente emana onda da nossa atividade cerebral, né? E se a gente pensar aí de novo, né, Beatriz, se a gente está no plano material, a gente está naquela situação de extremo empatumamento das frequências de onda, e na hora que a gente fala no plano espiritual, a gente tem até um gráfico falando do quanto que a frequência de onda mais espaçada, mais tranquila, o estado meditativo nos traz benefícios, né? É um trabalho, né, Leandro, de autoajuda. Isso eu acho super legal. Agora não, tá?
extraindo da experiência de conteúdo positivo e eu tenho o poder da escolha o tempo todo, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus, né? E sabendo que na hora que eu escolher errado também, eu não tenho que ficar me empurrando por conta disso, né? Mas eu tenho que assumir todas as consequências, né? Responsável eu sou, né? Responsável eu sou, né? É a lei do karma, né? E da responsabilidade pessoal. Da responsabilidade pessoal, né? Acho que continua, né? Não continua, né? Com o tempo daqui pra frente, né? Tem um trem danado aí, sabe? O que esse lado? Que é essa questão de responsabilizar, você vai ficando cada vez mais consciente, você não tem que esperar a mudança nenhuma do outro, assim. Como é que é? Não tem nenhuma responsabilidade, o outro não tem nenhuma responsabilidade no que acontece. Isso é bravo, sabe? Não tem que esperar a mudança nenhuma do outro. Porque isso consequentemente vai acontecer se eu faço o meu papel. É claro, no ambiente vão haver mudanças, né? Mas você ter a consciência de que deve partir de mim. Potencialmente eu tenho tudo o que eu preciso para crescer, né? Mas o que o crescimento está dentro de mim, né? Culpar o outro, responsabilizar o outro é desculpismo, né? É infantil. Infantil, né? Responsabilidade. O buscar conexão aqui, na verdade, ele está entre aspas, porque aqui é o seguinte, é uma colocação minha, tá, gente? Tá? É temporária, não é a verdade, né? Mas é que me vem agora. Buscar conexão é porque na hora que eu está entre aspas, porque na verdade é o seguinte, hoje eu entendo o tanto que é importante, o tanto eu reconheço a minha pequenez. E aqui é buscar conexão nesse sentido, sabe? De buscar do mais alto aquilo que eu não dou conta. De ter essa consciência que eu não dou conta. Portanto, eu entendo que aqui é entre aspas mesmo, porque eu estou falando eu pregar para mim mesmo, mas a busca de conexão já é um reconhecimento dessa fragilidade, dessa dificuldade, e entendimento que eu tenho que buscar do mais alto, que a minha capacidade é limitada. O Pastorinho coloca para a gente o seguinte, que aqui tem 3 instruções nesse texto. Precisam primeiro que tudo tomar cuidado com o fermento, que é a hipocrisia do tipo dos fariseus. E que, mesmo iniciando-se pequenina, cresce assustadoramente com o decorrer do tempo. Em outras palavras, eles mesmos devem ser verdadeiros, isso para os amigos que estão ao redor dele, demonstrando que são, né, André? E não apresentar-se falsamente com um adiantamento espiritual que não possuem ainda. Sinceridade, sem deixar que os faça inchar um convencimento irreal, mas também sem se menosprezar também, né? Honestidade consigo mesmo e com os outros, analisando-se para se não ficarem supondo mais do que são na realidade. Naturalidade, não agindo de um modo quando sós e de outro quando observados. Não. Essa frasezinha aqui eu tive que ligar para a Lena, eu acho que eu decorei. Mas é isso, não é? É, André? Se você não quiser ser mais do que é, não temerá ser menos do que é. Essa frase não. Essa aí dá para ficar aqui, né? Mas é show, né? A segunda instrução refere-se aos ensinamentos propriamente ditos. Da mesma forma que não adianta exteriorizar algo que não exista na realidade íntima, porque tudo virá à tona cedo ou tarde. Aquilo que ele coloca, está dito na adega lá embaixo, meus caminhos, né? Vai ser dito sobre os telhados. Principalmente quando eu estou falando de mim, essencialmente quando eu estou falando de mim mesmo, quando eu estou colhendo para mim, né? Desmascarando o hipócrita, o mentiroso, assim, também de nada valerá querer manter segredos. Quando o tempo for chegado, os ensinamentos iniciados sobre a Cristo estão centrados. Haverá gente que se arvorará em dom do ensino do Cristo, interpretando somente a letra de forma literal e combaterá, perseguindo abertamente ou por portas travessas os que buscam revelar a verdade desses ensinos. Nada disso terá resultado. A verdade surgirá por si mesma e tudo o que tiver oculto será revelado. Às vezes pelas pessoas menos credenciadas, ou seja, o intelectualismo, essa questão de ser o mais estudioso, na verdade, pouco somos. Talvez para mim precise disso, eu me esforço nesse sentido, mas se não fosse assim, Pai Tomé, que não tem instrução nenhuma, que está sempre nos assistindo aqui com brilhantismo, ao que parece que tem estudo. E todos com o tempo terão acesso à verdadeira interpretação, graças a Deus. Acho que aqui está trazendo para a gente, para mim, pelo menos um grande acalento.
que a gente já colocou aqui, né, que estamos, sem exceção, todos condenados, né, à felicidade, graças a Deus, né. O que está dito na adega será apregoado por cima dos tetos. Tudo que foi ensinado nas trevas será ouvido na luz plena da imprensa. Por isso, necessidade de me acolher, de acolher as minhas dificuldades e as minhas fragilidades. Esse textinho que eu tirei de um livro, que achei super legal e tem muito a ver com isso, né, André? Que aqui tem um grupo grande que parece que está participando das palestras de network, né? Tem. E eu achei muito procedente. Demônio, na verdade, essa pesquisadora que é a tal da Suntrin Abione, ela é uma mestre, uma monja budista, ela pesquisou a origem da palavra demônio e diz que na Grécia Antiga demônio quer dizer guia. Só que depois, com o decorrer do tempo, tomou essa conotação maligna, né? E aqui ela coloca que os demônios malignos, masculinos e femininos, que criam incontáveis problemas e obscurecimentos, parecem reais antes de atingirmos a iluminação. Mas quando se percebe sua verdadeira natureza, eles se tornam protetores. E com sua ajuda e assistência podemos obter muitas civilizações. E a gente vem falando isso aqui, a Helena nos traz isso com muita intensidade sempre, né, sobre essa questão do acolhimento do meu eu inferior, das minhas dificuldades, das minhas mazelas, das minhas fragilidades. A partir do momento que eu dou conta de acolhê-los e de olhar para elas, não de uma forma negativa, pejorativa, né, sabendo que ela é uma instrutora, se eu trabalhar com aquilo, e das psicólogas, dos psicólogos, né, eu tenho ali onde eu tenho uma dificuldade, eu tenho um grande tesouro. Né? Eu achei legal esse trechinho, mas aí como eu não trouxe óculos, não que eu preciso. Você quer o meu engraçado? Não, eu pedi os óculos. O braço é longo, o braço é longo. longo. Esse bracinho daqui, ó, daqui até aqui. Gostou de velho. O negócio é grande. Essa mesma tática foi utilizada quase 1 milênio antes, no século XI. Essa mesma tática, ela está falando de grande. Porque grande, quando estava aquele negócio da marcha contra o sal, os ingleses foram lá e queriam pegar de todo jeito, e puxavam o pessoal para marchar. Na hora que eles começaram a falar, não vão falar sobre o negócio aí dessa rebelião que você está trazendo. Não vamos tomar um chazinho, que tem coisa mais importante para fazer. Aí o cara ia retomar e disse, não, vamos tomar mais uma xícara de chá, que tem uma coisa mais importante para falar. E depois da quinta, ele desarmou completamente o cara. Então, eu vou ler então um pedacinho, 2 linhas antes, quer ver? Ó? Essa tática de alimentar, em vez de agredir, contribuiu para a mais extraordinária revolução, baseada na não violência de que se tem notícia. Que é a atitude dele, né? Essa mesma tática foi utilizada quase 1 milênio antes, no século XI, quando a grande yogi Mashig Labdrin e algumas de suas irmãs espirituais estavam recebendo uma iniciação do seu professor, o Lama Sonam. Em um momento-chave da iniciação, Mashig magicamente começou a levitar até chegar a cerca de 30 centímetros de altura em relação ao solo onde estava sentada, e dali começou a dançar e a falar em sânscrito. Em um estado de profunda meditação, ela passou sem qualquer impedimento pelas paredes de argila do templo e voou até uma árvore acima de uma pequena lagoa fora do monastério. Essa lagoa era a morada de um naga, um espírito das águas. Tais seres mitológicos bastante caprichosos eram conhecidos por causar destruição e doenças, mas quando aplacados também podiam atuar como detentores de tesouros ou protetores. Este naga, em particular, era tão aterrorizador que os habitantes do local sequer ousavam olhar para a lagoa, quanto mais se aproximar dela. Mas Mashig pousou na árvore acima da lagoa e ali permaneceu em estado meditativo. O espírito das águas considerou a chegada da jovem Mashig um confronto direto. Raivoso, ele se aproximou, mas ela continuou meditando sem um pingo de medo. Isso o deixou enfurecido, o que o fez reunir um exército de nagas da região para tentar subjugá-la.
Quando percebeu a aproximação desse exército de aparições mágicas aterrorizantes, ela instantaneamente transformou seu corpo em uma oferenda de alimentos. E como consta em sua biografia, que pode ser encontrada em meu livro Realm of Wisdom, eles não puderam devorá-la, pois ela não tinha ego. Não só a agressividade dos Nagas evaporou, como eles decidiram firmar um compromisso com Ashik, ao prometer que não causariam mal algum a ela ou a outros seres. Juraram protegê-la e se comprometeram a servir-lhe e a todos os que seguissem seus ensinamentos. Destemidamente e com compaixão inabalável, ela ofereceu o próprio corpo a eles como forma de alimento em vez de lutar, e assim os transformou de demônios em aliados. Pois é isso, né? É a questão da gente trazer essas dificuldades, mazelas aí de forma verdadeira. Não adianta responder isso. Se você botar debaixo do tapete, lá debaixo do fermento. Porque tem muito. Não adianta, eu tenho que trazer aqui. Como é que ela encarar de frente, né? Encarar de lado. E trabalhar aqui. E acolher. Não é isso? Eu achei bacana, acho que esse texto é super coerente com o texto da André. Agora é da Ivone. Achei super legal. Por que eu não saio? Ela fez assim, né? O meu perímetro. Por que eu não saio do meu perímetro? Por que eu não experimento, né? Ou seja, tem a ver com saída do perímetro, né? Você fora do perímetro. Oi? O ex é fora, né? Fora, né? Fora do perímetro, né? Por que eu não saio danado desse perímetro? Que dificuldade que eu tenho de me arraigar e me aterrar no meu perímetro e sair dele? Concepções errôneas, ela trouxe pra gente com, né, super didática, né? De uma forma super legal, né? E também essa prisão das minhas sombras, a negação dessas minhas sombras, né? A partir do momento que eu sei que eu sou um e outro, que eu tenho que ser compassivo comigo mesmo, né? Que eu não preciso nem devo negar as minhas dificuldades, né, as minhas arrogâncias, as minhas vaidades, os meus orgulhos, né? Eu trato muito bem disso tudo. Eu começo a alimentar meu demônio, meus demônios, e esses tornam-se guias para mim. Não é fácil, não, mas tá aí, né? E depois, voltando para o pastor Lino, a terceira instrução, ele coloca essa para a gente. Sobre isso versa a terceira instrução, esclarecendo perfeitamente que o homem não é o seu corpo. Cansado de saber disso, mas continua errado. Por isso, podem os perseguidores da verdade lançar nas masmorras, torturar, queimar e assassinar nas fogueiras das inquisições os corpos de todos eles. A verdade permanecerá de pé, íntegra, inatingível e indestrutível. Agora, voltando lá no texto, no Evangelho, aliás, não sai hora nenhuma, né? Mas mostrar-vos-ei a quem temer. Temei o quê? Depois de matar, tenho o poder de lançar na agenda, no vale dos gemidos. Sim, digo-vos, temei a esse. Pensando no nosso plano terreno, se aqui, em termos de corpo humano, enquanto humanidade, enquanto homem, se tudo que eu faço aqui é cumprir missão e viver provações, de quem que é essa responsabilidade sobre a vida? Não me pergunta o que é hierofante, alguém sabe? É aquela forma de humano com aquela cabelinha. É tipo isso aí mesmo. Botou a cabeça dele. Tem, não tem? Tá vendo? Intuição, né? Ele é ilustrado. É ilustrado. E o mestre, o hierofante e rei, sumo sacerdote, pastor Nilo, tá? Sumo sacerdote da Assembleia do Caminho, assume o tom carinhoso para falar a seus amigos e diz que só há um que deve ser temido, aquele que tem o poder real de lançar a criatura na gena, neste vale de lágrimas, em novas encarnações compulsórias. E o único que possui essa capacidade é o eu profundo, o Cristo interno, que ao verificar que não progredimos como deveramos, nos mergulha de novo nesse vale dos gemidos
em nova encarnação de aprendizado. Faz sentido, né? Mostrava-vos eis a quem temer. Temei o que, depois de matar, tem o poder de matar corporalmente, o poder de lançar na gehenna. Sim, digo-vos, temei a esse, não aqueles que matam o corpo. Na verdade, temer a gente mesmo. É. Estamos falando tudo. A gente mesmo, e esse que tem a responsabilidade, que é o nosso, o meu corpo espiritual. Né? Esse que tem a responsabilidade pelos meus verdadeiros atos, né? É o meu eu profundo, né? É o Cristo interno, né? É a mim mesmo, né? Sou Joy, né? Eu estou falando aqui alto para eu guardar, né? Não parar, né? Eu vou daqui em casa falando isso, né?